nosso método, já que vocês estão preparadíssimos, aqui está todo mundo preparado aqui, tá? O nosso método é o seguinte, tá? O método foco para liberar 10 horas na sua semana, ele vai ser o seguinte. Primeiro, fundamento, tá? Aprender a pensar com IA e dominar engenharia de prompts, tá? É o fundamento. Pessoal, você não vai liberar tempo na sua agenda se você não dominar engenharia de prompt. Ponto. É o primeiro passo da alfabetização em IA, engenharia de prompt. E eu já vou apresentar o método aqui para você, que inclusive tem aula sobre o método completo aqui no canal @BeatrizBonadiman, tá? Segundo, otimização. O professor não pode perder tempo testando 10 novas IAs por semana. Isso aqui é algo importantíssimo. Por que eu estou falando isso aqui? Por que isso aqui entrou no nosso método aqui para ganhar 10 horas por semana, tá? A maioria das pessoas, tá, ficam testando um monte de IA o tempo todo e acabam perdendo muito tempo com isso e não desenvolvem estratégia. Tá? Isso aqui é fundamental, você saber qual é a melhor para as suas atividades. Terceiro, conexão. Automatizar o repetitivo. Isso aqui vai liberar muito tempo para você. E a gente tem estratégia para automatizar essas tarefas. E por último, orquestração. Você construir um ecossistema para liderar essa transformação, tá? Isso aqui também é fundamental, porque de nada adianta você dominar a engenharia de prompt, você sabe várias ferramentas e você não consegue orquestrar tudo isso e ter um posicionamento de liderança. Então, vamos lá, começando com o método. Então, grave o método foco aqui para você ganhar mais tempo. Muito bem, primeira parte, fundamento. A base de tudo é a engenharia de prompts. Já falei aqui, ponto. A qualidade da resposta que você vai ter com a inteligência artificial, ela vai depender 90% da pergunta que você vai fazer para ela, tá? O Tony Robbins, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: a qualidade das respostas, né, que a gente recebe, ela é dependente das perguntas que a gente faz. Ou seja, quanto melhor a sua pergunta, melhor a resposta que você vai receber. Então, não pense que simplesmente você vai lá na inteligência artificial, em qualquer uma delas, e você vai colocar, crie tal coisa para mim, faça tal coisa, me faça perguntas, sem nenhum contexto, tá? Um prompt fraco sempre vai gerar respostas simples, respostas genéricas, respostas, na grande maioria das vezes, inúteis. Embora, muitas vezes, você esteja pensando aí, mas tá produzindo umas coisas aqui para mim, eu acho que tá bom. Só que você tá perdendo, porque a IA, ela foi feita para te responder. Ela sempre vai te responder. Tá? E aqui que entra, então, dentro do fundamento, que é a primeira etapa do método foco, o nosso maior segredo, que é o método PROFs, que são os 6 elementos da engenharia de prompts aplicada. O método PROFs, eu não vou me deter aqui, porque nós temos uma aula aqui no canal só com engenharia de prompt, tá? Inclusive foi a aula da semana passada, tá? O método PROFs, ele é focado em você realmente conseguir, né, criar grandes coisas com inteligência artificial. Por quê? Aqui nós temos, então, a persona, que é definir o comportamento da IA, o que ela vai representar, ou você vai colocar a sua persona, independente das duas formas funciona. O roteiro, então, você descrever qual é a tua realidade. O objetivo, você explicar o porquê. O verbo de ação é o que o chat deve fazer, um plano de aula, uma revisão, o que ele deve fazer. As especificações, aqui nas especificações você vai colocar o estilo, a linguagem, aqui que você vai colocar as restrições. Então, veja que você não precisa criar um prompt de restrição, você coloca as restrições aqui na especificação.
E o sofisticar, que é a verdadeira cereja do bolo, que nós temos uma frase padrão aqui, que é quais informações adicionais eu devo incluir para melhorar a sua resposta. Por isso que ela é a última etapa, tá? Então, aqui para você, rapidamente, um prompt fraco é faça uma atividade sobre o ciclo da água, por exemplo. Tá? E o que a inteligência artificial vai te retornar? Uma lista genérica de ideias, não tem contexto pedagógico nenhum, não tem estrutura clara, não tem consideração para a idade, ela não sabe se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto. Porque a gente tem, por exemplo, se eu estou falando com criança, o método é pedagógico. Se eu estou falando com um adolescente já indo para a fase adulta, eu estou falando de andragogia. Se eu estou criando para um adulto, é andragogia pura. E pior de tudo, não vai ter alinhamento com o BNCC, com o projeto pedagógico, com as DCNs, com o PDI da sua instituição, tá? E aqui, então, fica a clareza para você que, se você der esse tipo de comando aqui, você vai ter que revisar tudo e você vai gastar muito tempo, tá? Então, isso aqui, tire da sua vida, você não pode fazer isso aqui. Tá? Isso aqui é o que você não pode fazer. Não pode fazer. Agora, o que você pode é realmente usar o método Profs e ganhar tempo de qualidade. Você não vai gastar mais tempo revisando. Só aqui, só em saber fazer um prompt, você já consegue economizar de 2 a 3 horas por semana. Tá? Então, por exemplo, aqui você já vai construir uma aula pronta, tá? Para aplicar, com história completa, atividade estruturada, materiais reais, já alinhado, né? Já com alinhamento pedagógico, tá? Aqui, por exemplo, a gente poderia colocar atividade estruturada aqui, além de tudo, você colocar essa atividade de acordo com a taxonomia de Bloom, que é o mínimo, e a metodologia de Hopes. Ele já vai te trazer detalhadamente o teu tempo de aula, inclusive, e o que fazer em cada tempo de aula. Tá? Então, uma economia real de pelo menos 3 horas você vai ter aqui. Então, a primeira etapa do método para economizar 10 horas é você realmente dominar engenharia de prompt. O segundo aqui é você otimizar. Professor, gestor, educador, quem quer que seja você que está assistindo essa aula, tá? A sua hora é valiosa demais para você ficar brincando de testar ferramentas. Ela é valiosa demais para você testar toda nova ferramenta que surge sem ter conhecimento. Pior de tudo, tá? Você muitas vezes corre sérios riscos nas questões de segurança de dados quando você fica testando novas ferramentas. Tá? Isso eu falo desde o ano passado, quando surgiu o DeepSeek. Talvez você esteja usando o DeepSeek e você não sabe que ela realmente tem um risco de segurança de dados gravíssimo. Então, otimizar é você dominar as principais ferramentas de inteligência artificial, tá? Você precisa saber qual é a melhor ferramenta para slide, qual é a melhor para prova, o uso do ChatGPT. E aqui no uso do ChatGPT não é um uso genérico, é você ter a segurança de dados ativada, é você ter personalização avançada, é você saber criar projetos e tudo mais, tá? É você ter objetividade. Então, você precisa ser objetivo. Isso aqui vai te liberar muito tempo também, tá? A terceira etapa aqui é conexão. Tá? É você automatizar tudo que é repetitivo e liberar tempo para o humano, tá? É você começar a conectar ferramentas para multiplicar o seu impacto. E aqui é algo importantíssimo que você deve aprender e eu vou mostrar para você aqui como que você pode fazer isso, tá? Veja como é poderoso você ter fluxos, tá? Por exemplo, qual é a melhor ferramenta que tem para geração de ideias? Se engana quem pensa que é o ChatGPT, o Gemini, o Perplexity, o Consensus. Ideias gerais de conteúdo de aula, a melhor ferramenta que nós temos disponíveis hoje e a mais atual, não é nem só por ser a melhor, é o Grok.
O Grok é a melhor ferramenta que nós temos para a geração de ideias, para trazer conteúdos atualizados. E eu já testei isso aqui milhares de vezes, nenhuma bate com o Grok. E a dica de ouro para você que está assistindo aqui é, com o Grok, aqui, quando você quer começar a ideação, buscar a ideia, você não pode dar comandos complexos. Porque quando você dá um comando usando o método Profis, por exemplo, para ideação, você acaba restringindo muita coisa e ele não fica macro. O que você precisa saber é que quando você vai fazer a ideação, tem que ser um comando extremamente genérico, uma frase curta. Tá? Isso aqui é importante. E eu vou mostrar para você. Por exemplo, o que tem de novidades sobre uso ético de IA na educação. Simples assim, tá? Por que o Grok é uma ferramenta fundamental aqui? Porque ele tem muitas conexões que as demais ferramentas não têm. Ele usa o X para buscar palavras-chave do que está sendo buscado. E isso ajuda muito ele trazer muita novidade para você, tá? Eu, inclusive, trago muita coisa aqui para vocês de novidade usando essa estratégia do Grok aqui. Então, olha, ele já me trouxe, ó, novidade sobre o uso ético de IA, aqui já trazendo 2025, 2026, ó, ele já trouxe várias coisas aqui, várias informações. Ah, ele está criando ainda, ele não terminou, ele vai nos dar todas as referências, veja só, ele não criou só por criar, tá? Se você olhar aqui embaixo, ó, ele vai estar me dizendo, ó, aqui, ó, esse estudo aqui, tá, ó, foi publicado dia 15 de janeiro, então ele sempre vai trazer, ó, um relatório do Brookings Institute, da instituição Brookings, de janeiro de 2026, sobre os riscos da IA. Ele destaca que 80% dos americanos apoiam a regulamentação. E aí, aqui, ó, eu posso acessar os links que ele trouxe, ó. Então, por exemplo, ó, esse documento é novo, eu acho. Não tinha olhado esse aqui ainda, vou olhar. Ó. O que acontece aqui? Você está criando sua nova aula. Você vai trazer para o seu aluno uma nova aula, um novo conteúdo. Você precisa ir buscar o que tem de melhor. O que tem de, tipo, a maior novidade. Imaginem agora uma pirâmide. O que tem a maior novidade que está se discutindo. A Lara já trouxe aqui, ó, nem conhecia essa ferramenta. Veja o quanto é importante vocês conhecerem as ferramentas. O quanto é importante. Essa ferramenta é a melhor ferramenta para vocês buscarem conteúdos nas suas áreas, para vocês buscarem ideias, tá? A partir do que ela traz aqui, você vai olhar se faz sentido ou não, você vai ler uma ou duas referências, você vai gastar algum tempo aqui, 15, 20 minutinhos, mas imagine a sua aula amanhã ou depois, trazendo um conteúdo extremamente relevante. Não é o conteúdo, gente, que você viu no Google. Isso aqui ele faz uma busca em tempo real do que tem de maior novidade, tá? Isso aqui faz toda a diferença. Toda a diferença, tá? Meu amigo Aloysio está ao vivo. Muito obrigada por estar aqui. Então, ele traz, se você clicar aqui, ó, ele traz todas as referências aqui, depois você pode ir clicando, tá? Você pode clicar em cada uma das referências. A partir daqui, o método foco aqui, né, quando a gente pensa nos fluxos, a partir desta busca com o Grok, eu uso a versão gratuita, tá, Márcia? Eu uso a versão gratuita, eu não uso a versão paga do Grok. Por quê? O Grok, ele não dá para fazer outras coisas com ele. Ele é muito ruim de outras coisas. Agora, para esse tipo de coisa, ele é sensacional. Tá? Por exemplo, quem está no nosso desafio do livro agora, né? Quem inclusive entrou na plataforma Professor Z em janeiro,
que ganhou o desafio do livro, que vai começar, tem um grupo que está no desafio do livro, escrevendo um livro em 30 dias com inteligência artificial, que inclusive sexta-feira nós vamos mandar para a editora. Uma das boas indicações do Grok é usar o Grok para revisar a referência. Ele vai, revisa as referências e ele diz se não tem referência nova, se tem ou não referência nova, se aquele autor, digamos assim, que a Márcia Crestani fez uma publicação, só que pela busca que eu fiz, buscou uma publicação antiga e já tem uma nova. Ele busca, ele é muito bom para isso, tá? Então, depois que você faz essa busca aqui, começa o fluxo da produção do teu conteúdo aqui, você vai, então, criar o roteiro da sua aula. Aí sim você vai aplicar o método Profs para gerar o material detalhado da sua aula ou do seu vídeo, por exemplo. E aí sim você vai trazer todos os teus objetivos pedagógicos, as competências, tá? Você vai trazer aqui também taxonomia de Bloom, metodologia de Hopes. E, por último, você vai, então, transformar esse roteiro em slide utilizando o Gama Aplicativos, que é o material que faz todos os seus slides de forma autônoma. Tá? Então, aqui você vai criar todo esse fluxo que eu estou dando aqui para você. Você não vai levar, eu prometo para ti, mais que 30 minutos para criar uma aula completa e hiper, mega, ultra power atualizada. Tá? Então, realmente você consegue criar uma experiência de aprendizagem completa. Ou ainda, se você for um professor que está dentro do nosso programa de formação, você já sabe que dá para usar agentes autônomos como o Manus. O Manus é uma ferramenta autônoma que ele faz tudo isso e ele consegue, inclusive, se conectar com o próprio Grok para fazer a busca. Ele, além de... Eu já vou abrir aqui para vocês. Ele vai fazer toda a busca para vocês e ele finaliza, inclusive, com os slides. Tá? Então, você consegue fazer tudo com o Grok, porque ele é com o Manus, porque ele é uma ferramenta multi-agente. Tá? Então, aqui só mostrando para vocês, ó, você consegue ver toda a etapa de trabalho dele, a gente criou até a capa aqui, ó, para vocês. Tá? Tudo criado aqui, um sistema completo criado aqui. Desde a capa, tá? Olha aqui, ó. Desde a capa até os slides, tudo criado em um único sistema. Tá? Tudo criado em um único sistema. Tudo. Então, veja que hoje assim, o que a gente tem de raia, assim, eu sempre falo que o Manus hoje, ele já é a minha ferramenta número 1, tá? Mas não só isso, eu uso sempre ele acoplado ao GPT, porque o Manus, ele não cria agentes de inteligência artificial. E um detalhe aqui bem importantíssimo, se você não sabe usar o Manus da forma correta, você vai ter um problema grave, porque você vai gastar muitos tokens, porque ele usa tokens, tá? Então, o método de busca dele é muito estratégico, e aí você gasta todos os tokens e você não consegue produzir por pura falta de metodologia. Então, aqui, conhecer as melhores ferramentas é um ponto fundamental para você economizar tempo. Então, você tem que ter o seu ecossistema de IA. E aqui é importante eu falar para você que não é sobre usar tudo, é sobre usar o certo, é sobre usar a melhor ferramenta para você, tá? Para o seu trabalho, para as coisas que você faz. E a habilidade de um professor high performance é saber exatamente qual o instrumento que ele vai usar para tocar música. Isso aqui é algo que é fundamental. E depois a gente entra numa etapa final de orquestração, que aí sim entra a maestria e a liderança. Que lembra que eu falei para você que já não é mais sobre usar a ferramenta e sobre resolver os problemas que você está tendo pontual agora, é sobre você ter projeção do futuro, você visualizar o futuro, você co-criar o seu futuro, é ter visão estratégica. Deixar de ser operacional para ser um estrategista de aprendizagem. Você que é professor, que é gestor, coordenador, e aonde que entra um estrategista aqui, por exemplo?
em saber criar um avatar do aluno, em saber criar um comando de IA de acordo com o avatar do estudante. Ser um verdadeiro líder educacional, se tornar uma referência. Eu tenho recebido tantos relatos de liderança educacional em sala de aula, que os professores que levam IA para dentro da sala de aula estão se tornando verdadeiros líderes, com seguidores reais, que são os alunos dentro das instituições. E a atualização constante. Então, acompanhar esta evolução, inclusive trazendo um spoiler de novidade aqui, tá? O Google lançou o Paper Banana, tá? na semana passada ainda, que é uma ferramenta que cria todo o Graphical Abstract para quem é pesquisador. Não só isso, o GPT lançou algumas semanas atrás também o Prisma, que eu já falei aqui no canal, tá? Que o Prisma é uma ferramenta do GPT que cria todo o artigo, por exemplo, você dando bons comandos de inteligência artificial. Então, veja isso, faz toda a diferença, tá? O maestro não toca todos os instrumentos, você concorda? Mas ele sabe exatamente como eles devem soar juntos. E isso aqui muda tudo. Muda tudo. E para isso você precisa dominar o método foco, para que você possa ganhar mais tempo, mais qualidade. E é só através daqui que você vai conseguir ganhar 10 horas por semana.